E esse quadro aqui é uma pergunta, inicia, né, com uma pergunta que já é recorrente aqui no nosso canal. Eu sempre fiz para os entrevistados no outro formato de live que eu tenho, que a gente faz um resumo do mês do Corinthians, e eu decidi trazer para esse programa também. Eu queria iniciar sabendo de onde vem o seu amor pelo Corinthians, como surgiu a história você e Corinthians? Cara, surgiu, como a maioria da galera, meu pai é corintiano, e aí é um amor que ele passou para mim, e desde muito novo, assim, a gente acompanha o Corinthians na TV, ele sempre gostou muito de assistir, então eu fui pegando gosto a partir desses momentos que eu tinha com ele. Acho que é a forma mais clássica, né, da gente Exato. A gente adquirir, vai meio que por osmose. Você vai vendo ali, o pai vai traçando os caminhos aqui, traz uma camisa a colar, e aí meio que vai se desenhando e desenvolvendo, né? E eu acho que você acaba tendo o reflexo, que você fica assistindo, eu vejo pelo meu filho. Eu não forço muito ele de ficar falando nada, tal, vai Corinthians, e um dia aqui, de surpresa, eu tava na sala, do nada, ele gritou um vai Corinthians aqui no meio da sala, eu falei, mas ou alguém de fora ficou incentivando, talvez o Lucas, não sei, o Valmir, mas eu fiquei até surpreso, porque eu ainda não tinha falado para ele, falei, filho, fala, tal, e eu acho que ele percebeu que foi algo que eu gostei de volta, que agora, quando eu vou dar bronca nele, ele começa a usar para tentar acalmar, ele fica, vai Corinthians, aí é difícil, né, você... Aprendeu logo cedo. Foi espertinha demais da conta, né? As artimanhas para não tomar bronca. Aproveitando aí que a gente falou de criança, você contou aí que via muito do seu pai, mas você lembra, assim, a primeira coisa consciente que você teve sobre o Corinthians, um jogo assistindo específico, uma ida ao estádio, primeiro contato, assim, que você falou assim, isso é Corinthians, eu tenho noção do que é Corinthians, e fez racionalmente? Cara, comecei pro estádio depois de grande, né, depois de crescido, mas a primeira vez que eu fui pro estádio assistir o Corinthians não foi nem um time profissional, foi o time da Copinha, foi aquela final contra o Batatais, e que o Batatais, inclusive, ele nem ia pra final, e aí acabou tendo um recurso lá dos moleques, que um dos times, se eu não me engano, não lembro se era o Ituano, tinha um atleta que ele era mais velho do que o permitido na Copinha, e ele acabou sendo eliminado, e aí o Batatais foi pra final, com o Corinthians. E, cara, foi a primeira vez assim que eu fui pro estádio, a gente ganhou de 2-0 esse jogo, e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito boa, porque foi no Pacaembu, inclusive, então a primeira vez que eu fui pro estádio assistir o Corinthians foi no Pacaembu, que, enfim, isso já, cara, se não me engano, era em 2019, 2018, por aí. Recente, assim, relativamente, né? Recente. Então, foi muito legal, assim, a experiência que eu tive, e ali eu percebi, cara, tipo, obviamente, já tinha percebido em outros momentos da minha vida o quão gratificante é sofrer pelo Corinthians, mas ali eu falei, cara, no estádio ali, todo mundo cantando, vibrando pelos moleques que nem profissionais são, assim, foi um momento muito bom, assim, da minha história com o Corinthians. E talvez o fato de você ter ido já entendido do mundo das coisas tenha tornado essa experiência mais especial, né? Porque você pôde sentir de verdade. O Tio Valmir sempre levou a gente desde pequeno, então no estádio eu não tenho lembrança, eu tenho uma primeira lembrança, mas eu não tenho a lembrança da primeira vez, porque ele começou a me levar em estádio desde pequeno. Então, quando eu digo pequeno, é assim, recém-nascido, antes de ter um ano e tal. E sempre foi, e aí como o Lucas não tinha nascido ainda, então ele levava a gente todos os jogos, e aí ali por volta de 2000, 2001, ele meio que começou a parar de ir no estádio, só que eu tava viciado já, mas eu tinha 14 anos, e foi quando eu comecei a ir sozinho no estádio, porque o Tio Valmir não ia mais, Caraca. Foi. A primeira vez que eu fui, assim, sem um responsável, minha mãe não deixou eu sair de casa, eu escondi uma camiseta enrolada, assim, coloquei por dentro da calça, e foi no ônibus, aí a gente chegou no terminal Capelinha, se juntou com as torcidas que estavam indo, eu falei, opa, aqui eu já tô no nosso ambiente, tirei a camisa. E aí um amigo meu foi bacana demais. Pô, que legal. Bem legal reviver.
Agora a gente entra aqui numa sequência de perguntas que são aleatórias, tá? Algumas vão coincidir com a que foi feita no programa anterior por Lucas, mas outras não. Você tem uma música preferida aí de arquibancada do Corinthians? Qual que é a melhor música, assim, que você gosta de cantar ou de ouvir na arquibancada? Cara, tem a resposta clichê, que é aquela que tem um bando de louco. Essa é clássica. Essa é clássica. E eu gosto muito daquela que é do... A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Essa é muito boa também. É muito eu gosto bastante dessa música também, porque é impossível tocar a versão original mais e não aparecer um monte de corintiano e cobrir a versão original com a versão corintiana que meio que tá se tornando a versão original, mas pouca gente. Tem muita gente que amava a música, que não é corintiana, hoje em dia já não gosta mais da música, porque não suporta mais os corintianos cantando. Exatamente. Eu sou um desses corintianos, cara, tocou essa música, não tem jeito, tem que cantar, é muito bom. É bem legal, porque não é um grito vazio, né? É uma composição em cima ali, é bem... Exato. Bem legal. Você já fez alguma loucura, assim, pelo Corinthians? Algo diferente? Tem alguma loucura que você já fez pelo Corinthians? Cara, loucura não. Mas acho que torcer já é... Né? Nos dias atuais, torcer é loucura, né? Torcer pelo Corinthians... Assistir um jogo hoje em dia já é loucura. Assistir um jogo 90 minutos de Corinthians é loucura. Então, você pode escolher ser loucura ou tortura, né? Exatamente, cara, exatamente. E a terceira pergunta aqui condiz com a sua primeira lembrança do Corinthians, que seria a sua primeira lembrança do estádio. E aí tem a outra aqui, é bem interessante. Um jogo do Corinthians que você gostaria de mudar o resultado. Você fala assim, putz, esse jogo aqui, essa derrota me marcou bastante. Se eu pudesse, eu mudaria o resultado desse jogo. Não precisa ser uma final, pode ser um mata-mata, uma classificação, ou uma derrota para algum rival, qualquer coisa. Tem algumas. Tem aquela disputa de pênaltis, que o Alexandre Pato bate aquele pênalti ridículo no Dida. No Dida, né? Ninguém mais, ninguém menos no Dida. Cavou no meio, no baixo, quase na altura do joelho do Dida, foi ridículo. Mas, cara, eu acredito que uma final, assim, que eu mudaria... Que, assim, deveria ter sido mudado, já não deveria ter sido como foi, que foi Corinthians e Cruzeiro, na final do Brasileiro de 18, da Copa do Brasil, perdão, de 18, que o Pedrinho fez aquele golaço. Ia ser 2-1, cara, e a gente era só segurar o resultado, a gente ia para os pênaltis, e aí o juizão encontrou uma falta ali, não sei aonde, e aí depois o Cruzeiro... Ele simulou um tapa. Simulou um tapa ali, e aí depois o Cruzeiro acabou fazendo mais um gol. Mas se não me engano, com a Arrascaeta, né? Foi com a Arrascaeta, no finalzinho do jogo já. Eu tava no estádio nesse jogo, eu não me lembro se eu tava com o Lucas, e foi uma atmosfera animal aquele jogo, fizeram o início de jogo, assim, provavelmente não foi transmitido pra TV, mas fizeram uma atmosfera animal, foi um jogo muito legal de acompanhar e teria sido bem legal a gente sair com certeza. Com título nesse jogo. Putz, com certeza. Eu tava acreditando muito, cara. Quando o Pedrinho fez aquele golaço, assim, fora da área, nossa, foi um absurdo. Mas aí, cara, assim, francamente, enfim, né? Eu mudaria essa final aí. Acredito que acho que é um jogo bom, é um jogo merecido e bom pra mudar. Exatamente. E aí eu queria saber de você. Você cita assim, 3 camisas do Corinthians que você mais gosta. Não precisa ser necessariamente 3 camisas que você tenha, pode ser alguma que por algum motivo você não comprou, mas assim, puta, essas 3 camisas aqui são minhas preferidas, seja por história, por beleza, ou por te lembrar algum título importante. Legal. A primeira, o Lucas até respondeu no último episódio, é a All Black. Eu acho que essa vai ser unânime, velho. Eu acho que essa camisa veio para ser a top 1 de todo torcedor, porque ela cara, putaria, beleza. É absurdo. É muito linda, muito linda essa camisa. É absurdo. Assim, eu não vou fazer um ranking, né? Então, particularmente para mim, essa é a camisa mais bonita, mas gosto muito dessa que você tá usando também, em homenagem ao, acho muito bonita. Ao Mundial. Eu tenho uma também. Quase usei hoje, inclusive. A gente já tá combinando. Já tá uniformizado. Exato, mas ela é muito bonita. E eu acredito que a de 2000 também, do Mundial, que agora a gente fez um redesign, né? Uma releitura dela para o manto dessa temporada.
é bem bonita também, eu gosto bastante dela. Beleza, e aí a gente vai finalizar essa parte de Corinthians, a gente vai voltar com mais Corinthians daqui a pouco, tá? E aí eu queria que você fizesse um exercício mental de se imaginar que você foi jogador do Corinthians, mas você chegou no final de carreira, o corpo já não responde mais, e você vai se aposentar no Corinthians. O que você falaria na sua entrevista de aposentadoria? Uma frase curta, um discurso, fica a seu critério. Cara, eu primeiro agradeceria por todo o apoio que a nação corintiana me deu. Foi muito gratificante representar o Corinthians e vestir o manto. Eu diria que tudo que eu pude fazer em campo e fora de campo, o que estava ao meu alcance, eu fiz e tentei. E tentarei ajudar o Corinthians de outra forma. Mesmo após a minha aposentadoria, não gostaria de perder esse laço com o Corinthians e seguir atuando com o clube.